Os cometas estão entre os fenômenos astronômicos mais impressionantes. Desde a antiguidade, fazem parte da nossa cultura, sendo representados em gravuras e pinturas, mesmo com a sua origem ainda desconhecida. Atualmente, os cometas se classificam como corpos celestes que fazem parte do Sistema Solar há cerca de 4, bilhões de anos e apresentam em sua composição gelo, poeira cósmica, rochas, entre outros. Venha aprender um pouco mais sobre os cometas no Sabedoria da Época. Para alguns povos, os cometas indicavam a morte iminente de um chefe, a guerra, a fome ou o azar. E mesmo acreditando nos efeitos negativos que os cometas poderiam causar, o povo chinês criou o primeiro atlas de cometa do mundo, em um tecido de seda que foi encontrado no túmulo de uma princesa em Manwendui, na província chinesa de Hunan. A seda foi criada por volta de 300 a.C., com registro de 29 formas distintas de cometas e caudas. Em média, um cometa pode ser visto a olho nu a cada 10 anos, ou seja, essas observações foram feitas ao longo de séculos até capturar várias formas diferentes. Segundo o filósofo grego Aristóteles, que fez as primeiras especulações sobre a origem dos cometas, em suas obras ele cita o filósofo Demócrito, que acreditava que os cometas se formavam quando um planeta passava por outro. Ele não estava tão errado, pois classificou os cometas como corpos celestes que surgem por meio de processos naturais. No entanto, Aristóteles tinha uma opinião muito diferente. Para ele, a Lua formava o limite mais externo da atmosfera terrestre, sem começo e sem fim. Como os cometas mudam em poucos dias e também podem ser vistos dentro e fora dos signos do zodíaco, eles só podem ter aparências localizadas na atmosfera. Mas somente o poeta e filósofo romano Sêneca se opôs em sua obra Contemplações da Natureza, porque não acreditava que o cometa fosse um fogo instantâneo, pois pertencia às obras eternas da natureza. O desfecho da Batalha de Hastings em 1066, que levou à decisão da sucessão ao trono inglês, foi associada a um cometa, e até o reformador Martinho Lutero considerou os cometas como uma violação da ordem divina, que foi reconhecida desde Aristóteles na regularidade das estrelas e movimentos planetários. Ele proclamou um sermão. Os pagãos também escrevem o cometa, é claro, mas Deus não cria ninguém que não signifique um certo infortúnio. Na época, as pessoas tinham uma visão sombria dos cometas e associavam tragédias como terremotos, secas e fomes com a passagem dos cometas. Mas uma outra visão sobre os cometas foi estabelecida através do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Afirmou que os cometas se moviam distante da atmosfera terrestre. E através do modelo planetário de Nicolau Copérnicos, que indica o Sol como o centro de nosso sistema solar, foi possível concluir a teoria. Cometa Halley. Seu primeiro testemunho data do ano 240 a.C., sendo publicado no jornal chinês chamado Xiti, mas apenas em 1705, após vários séculos e passagens repetidas, que o cientista Edmond Halley foi o primeiro a provar a periodicidade deste cometa. Halley foi, portanto, o primeiro cometa periódico a ser descoberto, com uma frequência de passagem oscilando entre 74 e 79 anos, e sua próxima visita está prevista para 2061. O grande cometa de 1811, descoberto em 25 de março de 1811 pelo astrônomo francês Honoré Florger, foi reconhecido como um dos cometas mais brilhantes do século XIX, atingindo uma magnitude zero. O cometa esteve visível durante os 9 meses. Cometa Shoemaker-Levy. Em 1994, os telescópios espaciais e terrestres foram testemunhas de uma catástrofe planetária única. O cometa Shoemaker-Levy, fragmentado em 21 pedaços 2 anos antes, colidiu com o gigante gasoso Júpiter. Previsto pelos cálculos da mecânica celeste, as cicatrizes causadas pelos impactos dos fragmentos da superfície de Júpiter permaneceram visíveis por vários meses. Cometa Hyakutake. Em 30 de janeiro de 1996, o japonês Yuji Hyakutake descobriu esse cometa usando um par de binóculos e foi o primeiro cometa cuja cauda foi cruzada por uma sonda espacial. Foi considerado o maior cometa com média 4,2 km, que passaram mais perto do planeta Terra nos últimos 200 anos, o que fez com que fosse facilmente observado no céu noturno, sendo visto por um grande número de pessoas em todo o mundo. O cometa tinha a cauda mais longa até então conhecida para um cometa, Cometa Hale-Bopp. Sua descoberta foi em 23 de julho de 1995 e pode ser considerado um dos cometas mais observados da história, porque tem recorde do maior período de visibilidade a olho nu, 18 meses espalhados por volta do mês de abril de 1997. Tornou-se uma celebridade, consagrando
consagrando-se como o cometa mais brilhante, o mais admirado e visível do século XX. Cometa Churyumov-Gerasimenko. Sua popularidade não se deve apenas às suas modestas propriedades e luminosidade, mas à missão espacial Rosetta. Esta sonda espacial europeia lançada em 2004 vagou mais de 10 anos no espaço antes de atingir o seu alvo e se colocar em órbita, a primeira na era espacial. A missão não parou por aí, já que a Rosetta carregava uma sonda que pousou no cometa em 14 de novembro de 2014, a fim de estudar a composição do solo deste cometa. Cometa McNaught é o cometa mais impressionante do século XXI, devido à sua cauda prodigiosa de gelo e poeira, de 35 graus de comprimento e refletindo uma quantidade extraordinária de luz solar. Sua luminosidade é maior do que qualquer outra estrela do céu, depois da Lua e do Sol, capturando o cometa mais brilhante dos últimos 40 anos. Durante as últimas 2 semanas, o caminho visível do cometa McNaught desde a Terra representou um show de classe mundial para os astrônomos e fãs. O cometa e sua enorme e longa cauda eram realmente uma bela vista. O cometa Oumuamua. Este estranho objeto é ainda um assunto de debate entre os cientistas, pois parece um cometa com uma órbita incomum, mas também pode ser um asteroide, pois não apresenta uma cauda. Sendo assim, Oumuamua é o primeiro corpo interestelar a ser descoberto no sistema solar, portanto, o primeiro cometa de outra estrela sendo coberto por uma camada composta por elementos orgânicos. Cometa Bernardinelli-Bernstein. Recebeu esse nome em homenagem aos astrônomos Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein. Seu tamanho está entre 100 e 370 quilômetros e é com toda certeza um cometa com proporções extremamente gigantescas. Esse cometa gigante pode totalizar centenas de quilômetros. Tivemos cometas tremendamente brilhantes registrados ao longo da história, mas isso foi antes da invenção do telescópio no século XVII. Os astrônomos ainda sabem pouco sobre o objeto e nunca viram nada parecido antes. Sua natureza verdadeira continua desconhecida. O cometa também é uma amostra do que está por vir em um futuro próximo dos estudos da astronomia no Sistema Solar, em outubro de 2023. Cometa Leonard. Em 2019, astrônomos analisaram uma pequena área do céu usando dados registrados pelo radiotelescópio ALMA, instalado no Chile. Quando uma luz surpreendente desperta sua curiosidade, os astrônomos avistaram o cometa Leonard no início de janeiro de 2021 e será visível ao olho nu até o final deste ano. Os astrônomos Greg Leonard descobriu o cometa em 3 de janeiro de 2021 no Observatório do Monte Lemmon, no Arizona, e pode ser o cometa mais brilhante deste ano, proporcionando um belo espetáculo para os observadores que usam câmeras de longa exposição, binóculos e até mesmo os menores telescópios. Uma característica surpreendente deste visitante celestial é que ele é um cometa ultra rápido em relação à Terra. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando um vídeo novo for postado.